Boa tarde, mais uma tarde, estamos aqui na presença do Senhor. Meu nome é Marcelo Nogueira. Nesta tarde eu queria compartilhar uma parte do meu testemunho para todos aqueles que estiverem nos assistindo. Eu gostaria de dizer que outrora eu vivia no mundo desregrado, em vícios, prostituição, tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas o Senhor ainda muda história, o Senhor ainda muda cativeiro. Eu gostaria de deixar um versículo da parte do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 1, e seu versículo 27. E diz a palavra do Senhor: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, e as que não são para confundir as que são. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra por si só, ela já se prega. Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Nós devemos entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele anda na contramão do mundo. Se o mundo anda de uma forma, o Senhor vai sempre andar de outra forma. Eu fiz um esboço aqui, em ordem cronológica do meu testemunho, para que eu não venha deixar nada que eu creio que é importante de ser relatado para trás. Eu nasci numa família qual tinha alguns costumes, como molhar chupeta de criança em bebida e colocar na boca. E depois que nós crescemos, que nós vamos lendo, estudando, adquirindo conhecimento, nós vamos vendo que isso é muito perigoso, que isso não faz bem para a criança, não é bonitinho como os nossos pais pensam. E eu sou uma pessoa que eu perdi a minha mãe, eu tinha 11 anos de idade. Com 11 anos de idade você, bem dizer, perde o rumo. Mas não foi esse o motivo a qual eu deixei com que minha vida fosse levada de uma maneira errônea. Porque muitos querem achar um culpado para os seus erros. Mas Deus se agrada quando nós assumimos os nossos erros. Eu fui 12 anos viciado em cocaína, 15 anos viciado em álcool. Quando eu falo viciado, é usar droga e beber todos os dias durante esse tempo. Então eu era totalmente dependente do álcool e da cocaína. Eu moro aqui em Guarulhos, na região de Arujá, na divisa, e nesta região aqui todos os hospitais, os guardas já me conheciam. Quando eu chegava, eles me chamavam pelo nome. Quando eu entrava, já sabiam o que eu ia tomar. Era soro em um braço e muitas das vezes sangue no outro, porque eu já estava com a minha anemia. Diagnosticado com anemia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta época eu trabalhava na lotação. Meu pai era o motorista, eu era o cobrador. E nesta época aqui eu tomava uma pinga ou conhaque ou pinga com limão em cada parada. Nós fazíamos 6 viagens, pelo menos 12 doses de bebida em 8, 9 horas de serviço. Ou seja, eu trabalhava alcoolizado. E foi chegando um momento em que eu vi que aquilo estava me fazendo mal. E foi quando eu, por minha conta própria, eu tentei parar.
E quando eu tentei parar, eu tive várias convulsões, inclusive dentro da lotação, com o carro cheio de passageiros. E aí eu tenho um tio e uma tia, quais naquela época eles eram evangélicos. E eles me convidavam a ir à igreja. E ali eu comecei a ir à igreja. Só que eu ia da maneira que eu achava que era o certo. Antes de eu ir, eu bebia. Quando eu voltava do culto, eu bebia. Nesta época, eu morava na casa do meu pai e eu não pagava aluguel. E assim foi, eu trabalhando, bebendo, indo para a igreja. E uma certa época eu comecei a sentir umas dores abdominais, as quais começaram a me incomodar. E eu passei no médico do posto e ele me pediu exame de endoscopia. Quando eu fiz aquele exame de endoscopia, foi constatado que o meu fígado estava inchado. Aonde o médico achou que era um problema estomacal, por causa do álcool, alguma gastrite, algo do tipo, foi pego que o meu fígado estava inchado. E ali eu estava dentro do hospital Estela Maris, bem conhecido aqui em Guarulhos. E quando saiu esse resultado, o médico me deu o resultado e disse que não tinha nada para fazer. A única coisa que ele poderia fazer era me colocar numa fila de transplante do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Porém, não tinha remédio para aquilo. Como eu já estava começando a ir para a igreja, eu continuei indo para a igreja, mas agora sem beber. Eu estava congregando na igreja pentecostal da Bíblia, aqui do Jardim Álamo. E ali eu fiquei, o médico me falou que eu deveria ficar 6 meses para fazer um novo exame. E ali eu passei 6 meses sem beber, sem tomar remédio. E quando eu fui refazer esse exame, aproximadamente com 6 meses e meio, o resultado que foi dado ali no Hospital Estela Maris era que meu fígado estava como o fígado de uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles seguraram, chamaram até o diretor do hospital, tinha mais de 40 pessoas de branco, entre enfermeira, médicos. E eu me lembro que chegou uma enfermeira de baixa estatura até mim e perguntou para mim: "Você é evangélico?" Eu falei: "Olha, eu vou na igreja, mas eu não sou muito firme não." Ela falou: "Mas você crê que Jesus te curou?" E eu falei para ela: "Eu creio." Ela falou: "Então não liga para esses médicos não." Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu vim para a minha casa. Passado mais 2 meses aproximadamente, como se fosse hoje, eu lembro que era uma quarta-feira e estava garoando, um frio, e eu acordei, não havia ido trabalhar, acordei e resolvi tomar uma pinga. Fui num bar a 2 ruas abaixo da minha casa e ali eu tomei uma, tomei 2, tomei 3 e fui para casa. Daquele dia já não se alimentei. E o alcoolismo é uma doença a qual cada vez que você para, que você volta pior. Se quando eu parei eu tomava 10 pingas, eu voltei tomando 15, 17. Então eu voltei de uma maneira a qual eu fui me excluído da sociedade. Eu fui perdendo tudo aquilo que eu tinha. Minha família foi embora. Eu fiquei morando sozinho. Logo depois eu perdi meu emprego
E ali eu morava na casa do meu pai, morando sozinho. E certa feita meu pai, na sua ignorância, ele veio até mim e me convidou a estar indo a um local onde eu pararia de beber. Eu estava numa situação a qual, não que eu não acreditasse, mas eu já havia tentado várias coisas e não havia conseguido. Meu pai ali me levou no centro espírita, ali no Parque do Chaves. E ali eu me lembro que foi feito um trabalho, uma obra de feitiçaria, a quais tinha algumas comidas como pipoca, milho de pipoca, fubá, tinha pinga. E ali eles iam misturar toda aquela, eram 7 tipos de comida, eles iam misturar aquelas comidas juntamente com álcool, iam me dar um banho, iam enterrar um patuá no cemitério do Vila Formosa. E depois esse patuá seria amarrado, desenterrado e amarrado no meu braço. E ali foi feito, chegou o dia, eu fui, foi feito o trabalho e eles me colocaram num quarto de aproximadamente 2 por 2 o máximo, que é até chamado de corró, e começaram a jogar frangos vivos. E eu não estava entendendo o motivo daquilo. Me enfaixaram, me deixaram igual uma múmia, só os olhos para fora. E aqui eles começaram a me bater com aqueles frangos vivos, aquele barulho insuportável. Eu já havia tomado banho, estava enfaixado, e aqueles frangos, aquele barulho ensurdecedor, me bateram, até quando cansaram. E aí entraram, tiraram aqueles frangos, tiraram minha roupa, me deram um banho e amarraram aquele patuá no meu braço. E me deram algumas ordens, tais como durante 7 dias não beber, não comer nada daquilo que havia sido feito naquele trabalho de feitiçaria e não atravessar nenhum cruzamento. Se a rua fosse um cruzamento, eu tinha que dar volta no quarteirão para não cruzar. E da maneira que Satanás ordenou, eu fiz. E ali eu obedeci. E passados alguns dias, depois que já havia passado os 7 dias, eu voltei a beber. E quando eu voltei a beber, as coisas cada vez mais foram piorando. Porque o inimigo de nossas almas, eu ia no bar, eu bebia ali que ele fazia eu desmaiar. Eu caía desmaiado no bar. Como eu sou conhecido no bairro, o pessoal me levava até minha casa. Era próximo ao bar. Passavam-se no máximo 10 minutos, aquela coisa ruim. Bebia aquilo que eu havia ingerido. E eu estava de novo no bar, de cara limpa como estou agora, pedindo mais uma pinga. Nós não devemos brincar com as coisas das trevas. Se há o bem, existe o mal. E eu pude sentir no meu corpo, na minha pele, porque Satanás queria me humilhar. Cada vez mais eu sendo humilhado para com as pessoas. E assim foi por uma boa parte da minha vida. Nesta época aqui, eu cheguei a pesar 40 quilos. Eu tenho fotos a quais eu depois estarei postando neste canal também, para que vocês apenas venham conferir. E ali, eu pesando 40 quilos com 1,86 m, ou seja, estava
magríssimo. E ali agora eu vi que eu estava doente. Eu comecei a assumir que eu estava doente. Porém, quando você é um dependente, você acaba se tornando uma pessoa mentirosa. E de tanto eu mentir, minha própria família não acreditava mais em mim. E estava me dando uma fraqueza nas pernas. Só que eu caía dentro de casa, eles achavam que eu havia bebido. Só que eu não havia bebido. Essa fraqueza era um sintoma do que estava por vir. Mas, e assim continuou. Eu morava sozinho, como já foi dito, e eu tinha várias convulsões na madrugada. Eu sabia que eu estava convulsionando, mas não chamava ninguém e acordava no outro dia. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 12 dias vomitando e dormindo em cima do vômito, sem tomar banho, dentro de uma casa. Para nós vermos como o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E certo dia minha filha veio até minha casa. Minha filha era pequena, devia ter uns 4 para 5 anos, 7 anos no máximo. E ela me chamou. E eu estava com a fraqueza nas pernas. E eu fiquei na dúvida. Ou eu levanto e posso cair, ou eu peço para ela entrar e ela vai ver a sujeira a qual eu estou vivendo. Para mim não cair na frente dela, eu consegui chamar ela para entrar. E ali ela avistou que eu estava doente. Ela viu aquela situação, aquele cheiro ruim, aquele cheiro mau. E ali ela foi e avisou para a mãe dela, que avisou para uma tia minha. E aí eles foram até a minha casa para conversar com meu pai, para me tirar da casa do meu pai. Houve várias discussões e ali eles me tiraram da casa do meu pai e eu fui morar com a minha tia, a qual era evangélica, é evangélica, e meu tio. E eu lembro que eu fui no médico e a anemia cada vez pior. E eu comi fígado por aproximadamente 30 dias, no almoço, na janta. E minha tia me dava comida na hora certa. E ali eu, mesmo fazendo tudo isso, já estava agravado a minha doença. Porém, eu não sabia nem o que era. E eu lembro que minha tia trazia umas irmãs para orar. E as irmãs oravam e falavam, não vai morrer, é para a glória de Deus. Não vai morrer, vai sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai morrer, vai ser um pregador da palavra. Não vai morrer, vai ter um testemunho para contar. Eu ouvia isso. Porém, na situação que eu estava, eu não tinha como raciocinar. Para vocês terem uma ideia, eu morava com um tio meu, a qual foi morto, que eu comecei a defecar e urinar na cama e não sabia o que estava fazendo. Eu estava perdendo meus sintomas neurológicos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Meu tio falava, mas olha aí, você urinou, você defecou. E eu falava, não foi eu não. Porque já estava me dando uma lesão medular, a qual depois eu fui entender. E certa feita eu fui tomar banho e nesse dia eu inventei tomar banho sozinho, porque sempre tinha alguém que me ajudava. Eu fui para o chuveiro devagarzinho porque eu não conseguia mais andar. Eu ia me arrastando, segurando na parede.
e eu abri o chuveiro e daqui a pouco eu caí. Quando eu caí, minhas pernas travaram uma em cima da outra. Deu um espasmo e aí minhas pernas travaram. E ali, meu tio, vendo aquela situação, falou com duas pessoas amigas que trabalhavam no Hospital das Clínicas e me levaram para lá. Meu tio me levou para o Hospital das Clínicas. Ali eu dei entrada. Eu fiquei 25 horas fazendo exames, sem tomar água, sem poder comer nada, porque eles estavam querendo descobrir o que era e nada aparecia. Até que eu passei com a neurologista e ela bateu com aquele martelinho no meu joelho e funcionou. Mas quando ela bateu no meu tornozelo, nem o dedo mexeu e aí ela me deu a internação. Ali agora eu estava internado. O total da minha internação deu 21 dias. Eu estava internado, eu fui colocado ali no Hospital das Clínicas. É muita gente, parece até que é um local que você está abandonado, mas não está. De 2 em 2 horas tem pessoa medindo sua pressão, tirando a sua temperatura. Mas eu louvo a Deus, porque no meio daquelas milhares de pessoas, todos os domingos, quando abriam-se depois das 10 horas as portas para aquelas pessoas que fazem a obra de Deus em um hospital, que vão lá, tiram o seu tempo para orar pelos enfermos, Deus usava de alguém para falar comigo. Aleluia. E Deus dizia que ia restaurar, e Deus dizia que eu ia testificar tudo aquilo que eu estava passando. Eu não entendia no momento, porque era até doído o momento, mas eu me alegrava, eu chorava, e ali aquelas pessoas iam embora e a gente ficava alegre por ter recebido uma oração. E ali eu fui transferido para um lugar chamado Admissão, um lugar um pouco melhor, onde tinha aproximadamente 12 camas hospitalares, né? E ali eu fiquei ali durante um período e fazendo esses exames e não sabia na verdade o que eu tinha. E ali eu fui diagnosticado com uma lesão medular, deficiência crônica de vitamina B12 devido ao alcoolismo. O álcool tocou na minha medula, secou a vitamina B12 e tocou na minha medula. E ali me deu uma paraplegia espástica incompleta T10. Eu imaginava que eu estava em cima de uma cadeira de rodas, porque eu já não sentia a minha parte de baixo, mas lá mesmo no hospital, para a glória de Deus, voltei a sentir. E eu lembro que eu estava internado e chegou uma criança de aproximadamente 8 meses, juntamente com sua mãe. Ela tinha um carocinho na cabeça e ela fazia essa cirurgia para tirar, como se fosse um nódulo. E eu lembro que antes dela subir para a cirurgia, eu falei que ia orar para que Deus viesse tomar a frente. E tudo correu bem naquela cirurgia e aquela mulher, quando foi embora, ela usou essas palavras: olha, eu não sei porquê, mas tem algo que está me incomodando, que é para deixar isso com você. E quando ela me entregou, era uma Bíblia, a qual eu tenho guardado no meu guarda-roupa até hoje.
Não tem um livro de Apocalipse que as crianças brincavam rasgando. Falta várias folhas no meio dela e uma caneta. E ali eu comecei a ler a palavra de Deus de madrugada. E as enfermeiras passavam e falavam: Marcelo, isso vai fazer mal para suas vistas. Eu falava: não tem problema não, eu já estou numa cadeira de roda. Se Jesus quiser, Ele cura a cadeira de roda e cura as vistas também. E eu brincava com as enfermeiras ali. E naquele hospital das clínicas, certo dia, eu tive um encontro com Deus. Eu fui levado, não me pergunte aonde, porque eu também não sei, a um lugar onde o que chega mais próximo do que eu vi é como se fosse uma retrospectiva que passa no final de ano nas televisões. E aquela retrospectiva, ela mostrava desde a morte da minha mãe até aquele dia. Por isso que eu começo o meu testemunho falando sobre a morte da minha mãe. E ali foi indo aquele filme, e eu não sabia onde eu estava, mas é como se você estivesse em outra dimensão. E ali foi passando tudo, detalhe por detalhe, até a hora que uma voz falou comigo. Uma voz falou comigo: é a sua última chance. É a sua última chance. Nisso a enfermeira me chamou para tomar o remédio. E ali